Olá, estamos começando mais o Connect Cash e hoje eu tenho aqui como convidado uma pessoa muito especial para falar sobre coisas que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai amar escutar. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida profissional, mas eu vou logo te antecipando que tem muita coisa bacana. Eu trouxe uma colinha para a gente não deixar de perguntar coisas que são importantes, mas lógico, não necessariamente a gente vai seguir esse roteiro à risca, mas quem eu trago aqui é nada mais, nada menos que meu amigo Clailson de Carvalho. Seja muito bem-vindo, Boa Clailson. noite, Boa muito noite. obrigado pelo convite. E assim, é uma honra a gente transmitir conhecimentos para a sociedade. Sinta-se também bem, vocês também muito bem. Olha, meu amigo Clailson, eu confesso para você que já estava, de certa forma, até um pouco ansioso para realizar esse podcast, bater esse papo com ele, porque com certeza tem muito conhecimento para passar para você que está do outro lado. Eu vou ler aqui, até peguei uma colinha, Clailson, porque eu não consegui decorar o currículo do meu amigo, não. O currículo é bem vasto, modéstia à parte, ele é muito humilde, e ele falou assim, Kennedy, não precisa falar tudo, não. Cara, mas assim, é um currículo altamente invejável. Clailson de Carvalho é um profissional com ampla formação acadêmica, experiência em diversas áreas. Ele possui mestrado em filosofia pela UFP, formação em psicanálise pela escola freudiana, além também de ter especialização em metodologia do ensino da pesquisa, história do Brasil. E aí, meu amigo, vai. Aqui é muito vasto o seu currículo. E aí, Clailson, eu já queria conversar com você para que você explicasse para a gente o que te motivou a escolher essa área, né, de estudo e como é que tudo começou. A gente sabe que a filosofia ela é muito abrangente, precisa uma dedicação absurda de estudo, não é algo que você, eu vou estudar filosofia, vou pegar aqui um livro de autoajuda, entender algumas passagens aqui e vou me considerar um filósofo. A gente sabe que vai muito além disso, tem toda uma reflexão. Explica pra gente como é que tudo começou. Tudo começa, Kennedy, tá? E vocês que estão ouvindo, tudo começa com um processo vocacional. Você Aham. precisa, no entanto, ter uma disponibilidade. A vida, ela tem que ter um propósito. E o propósito a gente tem que ter em tudo que a gente faz. A gente não está por um acaso. E a gente não deve estar e existir por um acaso. E estudar é um exercício pesado, Sim. meditativo e de dedicação. E é tanta contribuição e tanta coisa boa que a gente tem que mostrar para a sociedade que o processo é dizer, é vencer a rotina e não deixar que a rotina possa te vencer. E é você acordar e dizer, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer alguma coisa. E você tem que. E o estudo ainda é o processo de ascensão social. E você tem que estudar. Você quer ocupar espaço na sociedade? Você tem que estudar. É o estudo que transforma o homem. Excelente. Eu sou apaixonado, Claudio, confesso para você, por pessoas que gostam de estudar. A gente está vivendo uma era, né? Uma era digital, onde tudo acontece de forma muito acelerada. Várias pessoas se autodiagnosticando como pessoas ansiosas. Tem gente que fala, eu tenho um TDAH sem fazer uma consulta com um especialista, né? Vai lá no Google, no YouTube e fala, eu tenho essas características, eu tenho esses sintomas, eu acho que eu sou isso, né? E é como se fosse algo normal. E estudar hoje é um desafio, é uma dádiva. Eu acho assim que é algo que merece uma admiração. E eu queria saber se durante esse seu processo de estudo, né, de alavancagem mesmo educacional, se você passou por algum desafio, se teve momentos que você pensou assim, caramba, eu achei que seria mais fácil, mas esse negócio é difícil. Pois é, então, existe. E a vida, olha, o processo é porque se você não sofrer, você não está vivo. Se Aham. você não chorar, você não está vivo. Se você não sentir alegria, também não significa estar vivo. E foi tudo isso. Tudo isso aconteceu comigo. Desde acordar um dia e dizer: será se eu vou conseguir? Será se eu estou no caminho certo? E é tudo muito longo no Brasil. De graduação, 4 anos, É, o verdade. mestrado, 2 anos, 24 meses, o doutorado pega 4 anos. Ou então, assim, é tudo um processo. Você precisa ter prudência. A palavra é prudência. Você tem que ter prudência. Porque se você não tiver prudência, você não consegue chegar e saber o caminho certo.
E outro detalhe importante, a humildade, porque ninguém sabe mais do que ninguém. Apenas temos habilidades e técnicas para poder superar as adversidades da vida. Isso é comigo, com quem está nos assistindo, com professores, qualquer profissão. A humildade, ela não pode ser camuflada por hipocrisia, mas por verdade. Excelente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho, na realidade acompanho ainda, e eu vejo o desafio que é da gente tentar provocar a sociedade, tentar provocar as pessoas que nos acompanham nas redes sociais para refletir sobre determinados temas que são importantíssimos para a sociedade, para a construção de uma civilização, né, onde as pessoas possam ser mais justas, onde tenha mais empatia. E eu queria saber, Claius, já com a sua escolha de curso, com suas áreas de atuação, qual o impacto que você deseja provocar na sociedade ou na sua área de atuação? Kennedy, de fato, não muda ninguém quando o outro não quer. Olha bem, ninguém vai mudar ninguém quando de fato o outro não quer. Eu estou fazendo um papel interpretativo e social para que as pessoas possam entender que o caminho é aquele e não há outro caminho, o caminho é aquele. Agora, se de fato vai atingir uma maior ou menor proporção, é a sensibilidade do ser humano. É aqui, por exemplo, estou conversando normalmente Sim. contigo e o receptor é que vai dizer se realmente ficou comovido ou motivado. Isso depende da sensibilidade, ouvido, os ouvidos, a pessoa, a interpretação. Ou então, eu imagino que o papel nós fazemos na sociedade. Uhum. Temos alcance? Temos o alcance. Temos um público? Temos. Agora, transformar mesmo a sociedade é um processo lento, cauteloso e não é irreal, o que pode acontecer, mas está aí, mostrar os caminhos, o equilíbrio, a prudência, que a gente possa conseguir alguma coisa. Eu, você e todos que estão nos assistindo, vendo e sabendo que o processo é esse. Excelente. Eu vou confessar para vocês, tá aqui do outro lado das nossas redes sociais, acompanhando pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou quem sabe até pelo WhatsApp. Eu não sei por onde você está nos acompanhando. Hoje pela manhã, eu estava lendo um livro que falava sobre se eu não me engano, são 18 leis do sucesso, né? Que é como alcançar o sucesso Uhum, seguindo alguns princípios. E ele falava que o sucesso ele é muito relativo de pessoa para pessoa. Às vezes o que é sucesso para mim pode não ser para uhum, você. E eu comecei a refletir sobre aquilo, né? E falei assim, cara, hoje à noite é porque eu acho um barato, vou confessar para você, eu acho um barato falar com quem entende sobre filosofia, porque além de você nos ensinar, me faz refletir e essa reflexão, ela de certa forma faz eu crescer profissionalmente. uhum. E aí eu pensei, cara, eu vou hoje à noite perguntar pro meu amigo que vai estar lá, que é um estudioso de filosofia, o que que isso significa para ele, para você. Essa palavra sucesso, ela significa o quê? Olha, e você até antecipou, foi muito feliz em ter antecipado. É a relatividade, a subjetividade. O que é sucesso para o Clails? E ele está aqui para falar sobre isso. O que é sucesso? É uma coisa efêmera, passageira e Uhum. que você tem que aproveitar enquanto chega para você. Existem coisas, Kennedy, na vida que se você não aproveitar, o tempo passa e o tempo é valioso e o sucesso é relativo. O que é o sucesso? É uma felicidade, uma satisfação, é o momento, é um recorte temporal de que você foi. Se você não aproveitar, se você não se preparar tanto economicamente, como espiritualmente, como eh, profissional, você não vai ter retorno. Você tem que lembrar que o sucesso ele tem início e meio e o fim pode ser muito rápido. Ou então você tem que deixar memórias. Você tem que saber que é relativo à questão do sucesso. E agir com prudência. Por que agir com prudência? Porque o sucesso, gente, é humanamente humano, é mundano. Tudo passa e é rápido. E você fica na memória se você construiu boas coisas. É isso, é memórias. São memórias, aliás, passa rápido. Que interessante. Você falou aí de uma forma, né, que até passa uma sensação de cronologia, né, que tem ali as ações iniciais, as ações intermediárias, que podem proporcionar e
e alavancar essa possibilidade de a gente obter o tão desejado sucesso. E eu queria saber um pouco de você, porque nessa jornada a gente comete muitos erros, comete muitos acertos, mas o melhor de tudo, eu acho que a gente tira muitas lições dessa grande jornada. E eu queria saber de você, quais as principais lições que você tirou da sua jornada de estudo, da sua jornada de profissional e até chegar aos dias de hoje, por exemplo. E Kennedy, quando você pontuou a questão do erro, se não errar, não é humano. E foi interessante como você colocou. Agora, principais é como se eu tivesse mesmo colocar em seletivo, selecionar. Uhum. Foram tantas. Mas o importante que eu estou hoje por aqui e mostrando que há uma necessidade de mudança. A mudança do ser humano em saber que a educação transforma. Você não tem para onde ir. Do negro ao branco, do favelado, dos degredados filhos de Eva, da sociedade que sofre, do povo que é anônimo e se transforma. Se você não estudar, a sociedade meritocrática que exclui, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você tem que entender que há uma escada rolante e há uma escada que você tem que subir. Nem as oportunidades são iguais, de jeito nenhum. Alguém vai por aquela escada remoto, devagarinho, e outros serão mais acelerados. Aí você questiona o processo meritocrático. Será se todo mundo passa por isso? Lembre de você. Você é excluído ou se auto-exclui na sociedade. E aí, lembrem, oportunidades têm que ser no momento, de fato, no exato momento, ser aproveitada, porque passa. E aí você vai ficar com remorso. Tem que ter ousadia, tem que ser ousado, mas com prudência, porque senão você pode cometer erros, e erros irreparáveis que talvez você não consiga superar. Olha só que bacana, gente. Quando surgiu a ideia lá em 2019 em montar um estúdio de podcast aqui no Piauí, as pessoas perguntavam assim para mim: Mas Kennedy, um estúdio de podcast no Piauí, por quê? Você atua numa área, eu sei que você atua com marketing, com vendas, mas estúdio de podcast você não sabe editar, você não sabe operar, você não tem formação em jornalismo, você não tem formação em nada de comunicação. Tu vai montar um podcast para quê? Uma das coisas que eu achava mais interessante é porque eu assistia muito podcast de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu escutava assim pessoas trazendo lições, abordagens, trazendo temas muito relevantes. E eu ficava me perguntando, caramba, que será que aqui no Piauí não tem pessoas inteligentes dessa forma que possam contribuir com uma reflexão? E hoje nesse episódio trazer você para a gente falar sobre temas tão interessantes e a forma como você aborda esses temas com a didática assim maravilhosa, de fácil entendimento, mas de muita reflexão, isso reforça a ideia que eu estava certo quando eu acreditei que aqui no nosso estado tinham pessoas de grande competência e com grandes ensinamentos para passar para as pessoas. Eu atuo hoje aqui como um dos entrevistadores do podcast do Estúdio Pay Connect, e eu tento me alimentar de algumas referências, né? Eu não sou jornalista, então eu me baseio em pessoas que eu acho legal, que eu acho que faz um trabalho bacana. Um deles é, por exemplo, o GeoJ, né? Acho que até a minha vestimenta, as pessoas falam assim, Kennedy, até tua vestimenta, camisa preta, bola, porque a gente termina sendo influenciado. E é uma influência que eu acho positiva, porque me faz querer aprender um pouco mais, atingir aquela performance que ele tem no programa dele. E eu queria saber de você, Clailson, se existe algum profissional ou pessoas que te inspiram. A inspiração, Kennedy, ela tem que ser de alguém que vá contribuir para a tua vida. Quem não aparecer na tua vida para contribuir, não serve para nada. Desculpa, gente, ser meio assim, meio direto, meio. Porque nós necessitamos de quem está para reciprocidade, para contribuir. Eu vou aqui lembrar, eu tenho várias referências, mas até referências anônimas, porque, gente, não precisa ter grandes pessoas, Sim, autores. concordo. Você pode ter o seu vizinho, o seu irmão como referência, e a referência é humana.
Tem um colega meu que falou, nem todo mundo vai agradar todo mundo. Quando você falava que foi usado em criação de estúdio e tal, alguém disse, não dá certo e tal, porque você não vai agradar todo mundo. Sim. E quanto referência, Kennedy, eu tenho os autores que eu trabalho, gosto muito da historiografia, Gilberto Coutrinho, Maria Lúcia Arruda, eu trabalho na filosofia, minha própria pesquisa também gosto, quando há um exemplo ético motivacional das cartas a Lucílio de Sêneca, que ele guiava, alguém tem que nos guiar. E exemplo para mim é você, pode ser o exemplo para mim, quem opera por outro lado das câmeras é exemplo, porque vocês trazem novidades. E todos que trazem novidades são exemplos do homem anônimo ao grande escritor, todo mundo é exemplo. E o exemplo é isso, é do dia a dia, alguém te motivar. Exemplo é quem te contribui. Quem aparecer na vida para não colaborar, não serve. Não serve, gente. De fato, algum não serve. Que bacana. Olha só a responsabilidade que eu tô aqui em entrevistar uma pessoa assim de grande conhecimento, muito estudioso. Eu estava lendo aqui o seu currículo, né, antes da gente começar essa entrevista. Cara, e eu fiquei fascinado assim. Quando a pessoa ela quer e ela tem o desejo realmente de mudar para provocar mudança nas outras pessoas, que eu acho que ninguém estuda à toa. Mas a gente percebe que foi uma vida, aqui é uma vida. Eu acredito que são várias décadas dedicadas ao estudo. Eu vendo aqui os anos que você começou algumas coisas, os outros que você concluiu, são décadas dedicados a muito estudo. E eu queria que você deixasse pra gente um conselho. Eu falo, gente, porque eu também tenho interesse em saber, viu? O que eu vou te perguntar agora. Se eu quisesse seguir ali os passos que você seguiu, trilhar essa parte acadêmica, de fazer um mestrado, de ter uma tese, né, onde você se dedica bastante para ela. Qual conselho você daria para quem quer seguir os seus passos? O que eu vou te falar sobre conselho, Kennedy, muita gente vai dizer que eu não tive vida social, que eu não, até agora, não consegui viver. Porque quem não bebe, não fuma, não tem nenhum vício, álcool, etc., não é que eu seja contra. Todo mundo pode se sentir à vontade, gente, à vontade, aproveitem, façam o que vocês gostam. Mas é porque ele me falou de conselhos. Ou então, assim, Sim. houve uma renúncia enorme na minha vida. Desde o lazer excessivo, Uhum. a questão de me dedicar, da formação religiosa, que eu também estudei com os padres, e aí isso tudo me ajudou numa formação. Mas o que eu tenho a te dizer é que o caminho acadêmico é penoso, é sofrido, é abdicar, é servir, servir no sentido de compartilhar, tirar a capa da arrogância, a capa do orgulho, porque você não sabe muito, não. Você lê um livro, amanhã você não lembra mais. O que te ensina é o conhecimento empírico, são as pessoas do dia a dia. Então, assim, tu aprende com qualquer pessoa, desde que ela seja útil. Gente, quando eu falo de utilidade, eu não estou dizendo para você sair aproveitando o povo, não, não é isso. Usando como mercadoria, como com egoísmo e tal. É você saber quem contribui para uma formação sua. E aí, quer trilhar nesse caminho, é saber que você tem que conversar e dialogar com os autores. E não só com os autores, com o vizinho, com alguém da rua, desde o homem mais humilde. Olha, que a gente tem exemplo de homens de ruas, a expressão é essa, que são altamente intelectuais Sim, ou aprenderam pela prática. sim. Porque ganhar dinheiro não é você saber fazer mestrado e doutorado, não. É você ser inteligente, que existe a inteligência do homem mercantilista. Tem gente que é altamente rico, inteligente, não é porque fez várias formações acadêmicas, mas é o instinto, é a personalidade, é a vocação. E temos políticos no Brasil que a escolaridade é lá, não é essa escolaridade, mas são homens que formaram suas oligarquias e hoje estão por lá. A gente tem até presidente, né? É, enfim, sobre essas questões políticas, elas são meio, assim, meio
polarizada É isso, hoje. E infelizmente. aí o que eu tenho a te dizer você falou certo. Temos atualmente, né, um presidente que saiu da camada popular Sim. e que aí está na sociedade, tá, gente? Esse assunto, ele é um pouco meio, desculpa, Ele vai ficar para um outro podcast, né? é porque é porque é um assunto que eu não quero entrar no mérito, mas vou entrar quando tiver um Um específico, específico para tá isso. bom? Excelente. Eu só fiz a referência porque quando você falou, né, que tem pessoas que mesmo com essa parte acadêmica menor, né, assim se falar, que a gente for falar ali os inícios dos estudos, eles conseguem, né, essa penetração na sociedade e até alcançar grandes feitos. Agora, já que a gente vai falar sobre grandes feitos, a gente percebe que muita coisa mudou depois da pandemia. O digital praticamente explodiu. As habilidades que os profissionais tiveram que adquirir de forma muito rápida também foi uma das, acredito, uma das consequências que podem ser de forma positiva ou negativa da pandemia. Mas o que eu vejo hoje é que muito professor, por exemplo, acadêmico, ele não está mais só dentro da sala de aula ou só dentro da biblioteca, né, estudando ali, fazendo suas pesquisas. A gente percebe uma penetração muito grande no meio digital. Ó, eu admiro muito o seu trabalho, que você consegue administrar o seu tempo de estudo, o seu tempo dedicado para tentar trazer ali soluções, né, usando ali a parte da sua pesquisa para as pessoas, e ainda consegue, de certa forma, dedicar um tempo para criar conteúdo. Eu acredito que um projeto como esse, você participar, né, se doar e ter aceitado o nosso convite do Connect Cash para falar sobre temas legais, um pouco da sua profissão, isso é uma nova habilidade. Nem todo mundo consegue se comunicar tão bem como você está se comunicando na frente de várias câmeras como tem aqui no estúdio. É verdade. Então, Várias eu mesmo. queria saber de você, assim, mas deixa eu tentar reformular essa pergunta. Eu queria saber, assim, como é que você enxerga o futuro da sua área de atuação. O futuro da minha área de atuação, que é educação e que eu estou terminando o curso de direito, é esta ousadia. E Kennedy, é o mundo. Se você falar assim, e aí eu relembro assim, eu sempre utilizo, aqui, gente, eu estou utilizando termos de pessoas que passam por minha vida e deixam mensagens verdadeiras. Aí você questiona, tem vaga, tem espaço no mundo para todos? Não, você tem que ser o diferencial. Olha aí, você criou o diferencial, aí hoje para a educação e para qualquer área, você tem que fazer o diferencial. É por isso que diz, tem várias pessoas formadas em tal área, mas não se destaca. Por quê, gente? Cada ser humano tem o seu modo, a sua particularidade, a subjetividade de se destacar. E aí o modo da fala, como encarar o público, porque não precisa de vários cursos de oralidade e tal, não. Você já nasce com aquela característica vocacional. E aí é como eu estou falando, o futuro de quem, de fato, quer se destacar na sociedade é ter ousadia. Mas a ousadia, não como de Nicolau Maquiavel, que as pessoas interpretam mal, os fins justificam os meios. Não é sair, gente, atropelando o povo, não, por aí, fazendo absurdo. É compartilhar, é dizer, eu cheguei aqui e sou destaque porque eu trilhei o caminho. Tem que ter estratégia, tá? A palavra certa, gente. Tudo isso, a palavra é estratégia. Bacana. Você falou lá na parte que eu perguntei sobre os conselhos, que o que você daria, né, para uma pessoa que quer seguir os seus passos. Você fala assim, Kennedy, a vida de quem estuda é uma vida muitas vezes solitária, árdua, porque Uma precisa de renúncia. muitas renúncias, né? E eu queria perguntar algo para você que é pessoal, mas uma curiosidade. Os Olha aí, nossos gente. telespectadores, eles sempre colocam lá na nossa caixa de perguntas algumas coisas, né? E sempre quando eu trago um filósofo, ou quando Uhum. eu trago uma pessoa que tem mestrado, doutorado, que eles sabem que estudam muito, e aí muitas das vezes eles têm aquela vontade também de seguir, e tem os seus medos, né, de como vai ser essa trajetória, e eles acham muitas das vezes que, escutando quem já passou, dando a sua opinião, pode ser que facilite o processo. Eu queria saber, além da sua paixão pelo trabalho, além da sua paixão pela sua área de atuação, se você já se apaixonou por alguma coisa fora disso. Gente, eu não esperava tanto. Ser muito sincero, gente, enfim, eu não esperava tanto, tá? E aí foi muito profundo nessa questão.
Clailson é um ser humano. Quando eu me coloco na condição de ser humano, eu já perdi a dignidade na questão de paixões. Paixões, não paixões afetivas por pessoas, não precisa ser necessariamente por pessoas, mas paixões, apegos a materialismo, vamos supor, apego a uma obra literária. E, e assim, é horrível a questão. Alguém me falou que a paixão, ela tira a dignidade humana. Gente, eu achei esse conceito tão É forte, forte, mas realmente tão é forte. real, É, que tira, bestializa a pessoa. sem dúvida. E a gente, com objetos também, a gente fica bestializado. E já aconteceu comigo, Kennedy, e acontece com todo mundo, e é terrível. E você tem que aprender dentro da filosofia que tem que de superar e ter equilíbrio. E o que eu quero te dizer é que, além disso, é bom que você não erre o caminho, que alguém te ensina todo o processo, que alguém te mostra todo o processo até o esquecimento, o apego das coisas. Eu sou grato, muito grato que as pessoas nas quais na minha vida, que eu às vezes eu confundo a obra pelo autor. E o autor pela obra, isso é terrível. Eu vou lendo, aí há uma paixão, há um erro de paixões muito forte, porque acabo confundindo o autor com a obra. E aí, gente, parece uma figura de linguagem, mas é muito real. Cuidado, a gente tem que ter cuidado sobre isso. São momentos ruins? São. São momentos pesados? São. Mas que passa, mas que tem que passar. As paixões na filosofia, elas são condenáveis, porque Uhum. paixão, Kennedy, é um vício. É aquilo que tu sente um desejo imediato. E você falava bem, no início você falou sobre o imediatismo. É mais ou menos como querer produzir o conteúdo. Não ouvir bem, querer logo o conteúdo. E paixões, eu não esperava tão questionamento terrivelmente avassalador dessa maneira, sabe? Que mexe com a gente, que mexe comigo, que mexe com a sociedade. Eu perguntei isso, Claius, porque assim, a nossa vida hoje, com o uso tão exagerado das redes sociais, ela terminou sendo pequenos recortes. As pessoas, às vezes, você falou uma coisa que é muito interessante, confundir o autor pela obra, a obra pelo autor, e às vezes as pessoas confundem a gente também pelo Instagram. O Instagram, pelo quem posta pelo que ele está lá no Ah, Instagram. é ótimo. E muitas das coisas são apenas recortes. Então, por exemplo, eu coloco muita coisa relacionada a trabalho e estudo no meu Instagram. E a maioria das pessoas chegaram à conclusão e falou assim, Kennedy, cara, o que que adianta tu se dedicar tanto e não estar vivendo? Aí eu perguntei, não estar vivendo? Assim, achei tão impactante e tão reflexivo a pessoa apontar o dedo para mim e dizer que eu não estou vivendo. Eu fiquei curioso e perguntei, né? Mas por que que você chegou à conclusão de que eu não estou vivendo? Cara, tua vida é só trabalhar e estudar. Aí eu perguntei, mas como que você sabe disso se você mal vive comigo? Cara, no teu Instagram só tem isso. E aí, a minha vida vai muito além disso, entendeu? Me divirto bastante, tenho momentos familiares que eu não posto. Não acho legal, interessante postar e não posto. Mas assim, as pessoas elas tendem a julgar a gente pelo que elas acompanham, por exemplo, em entrevistas, pelo que a gente posta nas redes sociais. E eu acredito que é bem fácil que aconteça isso também com você. E eu já queria aproveitar para você falar o que que você gostaria que as pessoas soubessem que geralmente você não anda ali postando, mostrando no seu trabalho, nas redes sociais ou em entrevistas. Kennedy, essa questão ela é bem levantada justamente para quebrar alguns estereótipos. Cuidado, gente. Tenham muito cuidado. A imagem, aquilo que você vê de produção, nem sempre é o próprio autor. Porque por trás daquela tela, por trás daquela imagem, existe um ser humano tão normal e comum como você. A morte naturalizada do ser, porque você vê a maquilagem, você vê a questão de roupas, Sim. você vê conteúdos, mas ali é, é uma fotografia, a imagem. E lá por trás existe também um Clailson humano, um Clailson família, um Clailson da religiosidade, que eu tenho minha espiritualidade, um Clailson que nega toda forma de todo estereótipo, maldades, que
que fico ainda espantado com a maldade do homem, apesar do homem, às vezes, como falava Thomas Hobbes, ser um animal selvagem, que a gente não deve muito esperar do ser humano, mas eu sou tudo isso. Eu sou da obra literária da clássica de Thomas Hobbes até a sociedade moderna. Eu vejo que por trás da imagem existe um ser humano. Sempre vocês lembram, a interpretação de uma coisa é diferente de ser a pessoa. Não confunda. E eu tenho o erro também, já falei de confundir a obra pelo autor, porque é tão. Ó, luzes, por exemplo, luzes, o cheiro, a bebida. Torna o homem com coração oceânico. Quem nunca ouviu falar nessa expressão, aprendam. A gente fica grandioso, a gente é um espetáculo, mas na realidade. Nós somos o pó. Interessante, aproveitando o gancho, né, do que ele falou aqui. Às vezes o que você está vendo é apenas um recorte do que nós queremos que você veja. Muitas vezes pode ser de forma intencional. E aqui você está do outro lado, você está vendo aqui eu, está vendo meu amigo aqui, a gente falando, batendo um papo muito bacana sobre coisas interessantes. Mas saiba que para que tudo isso aconteça é necessário uma equipe, várias pessoas para transformar esse episódio em realidade. E se você quer entender um pouco mais de como funciona um projeto de podcast, quer tirar ele do papel, é muito fácil. Basta seguir as nossas redes sociais, coloca lá Estúdio POI Connect, ou você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, 869-9939-6899. E lá a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai conversar e vai fazer de tudo para transformar o seu projeto, pegar tudo isso daí que você considera importante e, por que não, compartilhar nas redes sociais e atingir um público gigantesco de pessoas. Voltando aqui para a nossa entrevista, a gente está chegando ao fim, mas é assim mesmo, tudo que é bom dura pouco. Mas antes de finalizar, eu quero fazer alguma pergunta. Ainda tem aqui umas 3 ou 4 que eu ainda estou curioso em saber e vou aproveitar esses momentos finais para tirar essas conclusões e dúvidas. Meu amigo, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? A minha carreira, quando a gente fala de carreira, seja ela no anonimato ou na publicidade, foram tantos, Kennedy. Desde pessoas que entraram na minha vida e que contribuíram e que continuam contribuindo. Desde pessoas que disseram, Clailson, o caminho é esse. E alguém que eu peço ajuda, sabe? Eu gosto muito dessa reciprocidade, amizades e qualquer vínculo afetivo é alguém que te construa para alguma coisa. Chega de tédio, de envenenamento sociável. Eu gosto de. Os maiores momentos que marcaram foi alguém que disse: Clailson, tu renuncia aquilo pela vontade, pela bondade? Sim. Clailson, tudo isso foi marcante na minha vida. Cada palavra que fez com que eu chegasse a um grau de escolaridade está desde o professor de primária ao professor acadêmico. Todos são exemplos. Excelente. Eu falei para você que está aí do outro lado que se você quiser tirar o seu podcast do papel, basta entrar em contato com a gente. Agora se liga só nesse recado que eu vou falar para você. Lá em casa, Claius, a gente praticamente ama, por exemplo, Netflix. Eu adoro assistir esses programas hoje de streaming e é muito raro eu acessar a TV, né? A TV local. Mas eu amo internet, YouTube. Meu filho, Ave Maria, esse sem dispensa comentários. E uma coisa que a gente valoriza bastante é uma internet de qualidade, uma internet que me atenda a vida tão corrida de segunda a sexta-feira trabalhando, quando chega o final de semana que a gente quer curtir, né, um pouco ali do YouTube, o Spotify, todos os programas de streams que a gente tem a liberdade que a globalização trouxe pra gente. E se você quer aproveitar uma internet estável, com valores que cabem no seu bolso, olha só essa dica, pega, anota, porque a dica é pesada. Entre em contato com a Má Internet, que inclusive é um dos patrocinadores aqui do Connect Cash, uma pessoa que acreditou desde lá de 2023 nesse projeto. Eu acho que sem eles era quase impossível disso acontecer. Em todos esses anos que o estúdio Pay Connect atuou, né? Muitas das vezes o cliente chegava aqui e elogiava, cara, que internet veloz. Às vezes a gente já chegou a colocar aqui 8 pessoas, né? A transmissão sendo ao vivo, várias pessoas de forma simultânea. As pessoas acessando a internet aqui e a internet não caía.
Por quê? Porque um dos princípios da má internet é ter uma internet estável de qualidade. E como se localiza aqui próximo, ali no bairro do Lorival, tem a sua sede, fica mais fácil, porque o suporte é mais humanizado e muito rápido. Se você quer saber um pouco mais sobre os planos de internet, eu vou deixar o contato para você. Basta estar em contato com o 3301 7577. Vai lá, fala com minha amiga Mônica e com meu amigo Valteni. Agora, eu quero que você me responda uma coisa de forma bem objetiva. A gente, como sociedade, como é que a gente consegue, em termos de educação, melhorar esse ambiente que vivemos? Bem objetivo é o seguinte: educação é na família. Uhum. A mecanização, as regras, as fórmulas, cálculos e regras é a escola. Quando a sociedade aprender que é a família que educa e que a escola é um aperfeiçoamento, aí sim está concreto. Porque a escola não tem um papel primordial de fazer uma educação da infância a partir do antro familiar, que ele é tão íntimo. A escola te dá as regras da língua portuguesa, os cálculos da matemática, as fórmulas da química, da física e etc. Agora, a família tem que fazer eles entenderem que ali é um homem negro, ali é uma pessoa de orientação sexual de um jeito. Tudo é a família que tem que ser a base. Tem E que aí nós orientar. recebemos este público, mas não iremos, não é papel, eu acho que não dá para transformar aquilo que a família antes construiu, porque as marcas do pai e da mãe, a psicanálise já fala, gente, o pai e a mãe é um retrato, é um exemplo ético motivacional tão forte que o filho envelhece e não esquece. É tanto que você fala, minha mãe já falava, meu pai e minha avó já falavam. É tão forte esse antro e esse desapego é difícil. Muita gente não consegue. Por isso que a escola, bem objetivo, a escola te dá as regras da vida acadêmica, da boa fala, da oratória, e a família te educa para os princípios morais. Olha, você falou uma coisa que eu concordo com você. Muito ensinamento, eu me lembro dos meus avós, né? Tem um avô que já faleceu, infelizmente. Mas muita coisa que meu pai me falava lá atrás, há 20 anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje. Como se ele estivesse aqui no meu ouvido, falando, Kennedy, olha, a vida é desse jeito. Pra gente conseguir as coisas tem que ser dessa forma. E isso molda as minhas atitudes. Agora eu vou levar para um ponto, já que você falou sobre a educação e o impacto que os pais, né, têm na questão da educação. Vamos falar sobre um tema sobre redes sociais. Aqui no nosso estado, recente, né, saiu praticamente todos os portais de notícia a proibição de uso de celular nas escolas, né? Porque, segundo os especialistas, o uso excessivo estava atrapalhando o rendimento, né, e concentração desses alunos. Conversando recente com uma amiga, a gente estava falando sobre os desafios, né? Hoje, educar uma criança. Eu tenho um filho de 8 anos, ela também. E eu, cara, a gente tem que dedicar um pouco mais de tempo pro nosso filho, porque uma pessoa que passa muito tempo trabalhando e não tem aquela condição de deixar o filho, por exemplo, numa escola, numa creche ali adequada, a gente termina deixando, às vezes, com a nossa rede de apoio. Às vezes a avó, às vezes a madrinha, o tio, não sei, todo mundo tem uma realidade diferente. E essas pessoas, devido à correria do dia a dia, não tem muito tempo de educar. E o que que eles fazem? Pegam um celular, entrega na mão da criança. E a criança tem acesso ali a várias redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. E ela me fez uma citação que me fez refletir. Ela falou assim, Kennedy, a gente passa tanto tempo trabalhando que hoje quem educa nossos filhos praticamente não somos nós, são os influenciadores da internet. Então, às vezes, você vê alguma atitude do seu filho e quando você vai procurar, foi algo que ele viu, uma trend lá da internet, um termo. Por exemplo, meu filho, eu cheguei em casa recente, aí eu falei assim pra ele, bora jogar bola. Aí faltava, esse era pra ser 18, eu cheguei 18h30, aí só daria 30 minutos. Aí ele, não, não vou não. Aí eu falei assim, por quê? Você é louco, não compensa. Olha o que que ele falou pra mim. Ser louco não compensa. Aí eu digo, meu Deus, o que que significa isso? Ele tá filosofando, eu digo, não, me explica pra mim o que que é. Ser louco não compensa. Não, pai, é um vídeo que eu vi no TikTok que tá viralizando.
E aí eu queria saber sua opinião, o que que você acha das redes sociais? Qual é a sua relação? Você acha que ela ajuda, que ela prejudica? Explana pra gente a sua opinião. É, olha, eu achei interessante, Kennedy, todo essa estrutura para você chegar ao questionamento. Eu acho super interessante. Gente, eu vou fazer um elogio, quebrar o protocolo, mas obrigado, Kennedy, primeiro, porque eu acho interessante todo esse rebuscado, esse textual que tu tem até chegar ao questionamento. E você praticamente já diz o que é real. Por exemplo, na minha vida pessoal, sobre a questão da internet, eu sei muito bem o horário, eu sei os tipos de conteúdos que eu vou consumir. Gente, a palavra consumir ela é bem mercantilista e parece desumana, Uhum. tá? Que na realidade deveria ser aquele conteúdo que eu vou aprender. Ou então, assim, na questão, há uma influência grande na sociedade e tem que ficar vigilante. Vigilantes porque a internet, ainda que querem a questão da legalização, a questão toda essa polêmica que a gente vai falar em outro momento, Uhum. ainda é uma grande polêmica, mas tem que ter cuidado, porque tem que saber que existe o bem e o mal. A internet é isso. E ela, eu sei dividir muito bem o que eu tenho que olhar. Eu evito geralmente coisas de alta ajuda exagerado, falas exageradas, final de mundo, essas coisas, porque não contribui, gente, tragédia não É um medo, né? contribui. Gera Então, medo, assim, gera um pânico. medo e gera uma nostalgia no ser humano. Eu geralmente não gosto dessas coisas, não. O que eu gosto de conteúdos da filosofia, da história, do jornalismo, que o jornalismo é essencial, a imprensa, gente, é essencial, tá? Eu não vou comentar muito, mas a imprensa ainda é o quarto poder. É o quarto poder, poderia ser o quarto poder. Legislativo, executivo, judiciário e a imprensa para poder mostrar a realidade. É o quarto poder, tá? Olha só, fica a dica aí. É, A gente está chegando ao fim, né, de mais um programa do Connect Cash, mas eu confesso para você que estou chegando ao fim, mas satisfeito Obrigado. de fizemos um ótimo episódio. Eu tenho certeza que a gente contribuiu de forma positiva para muita gente que está assistindo esse programa. E olha só, a vantagem de uma entrevista como essa é porque ela não para por aqui, né? Não tem limite. Hoje, por exemplo, quando eu tenho dúvidas sobre determinados temas, eu pesquiso, lá me aparece, por exemplo, um vídeo de 12 anos atrás, de 9 anos atrás. E aí, quando eu vou lá nos comentários, tem lá 2025 aqui, 2024 aqui. Ou seja, é um conteúdo que está todo tempo sendo revivido. E olha só que bacana os assuntos e os temas que nós colocamos aqui. A gente falou sobre muita coisa que levou, né, que moldou o seu lado profissional, mas nós falamos sobre temas atuais. Que quem sabe daqui a 5, 10, 15 anos a gente pode voltar e dizer, olha só como é que era lá naquela época, olha só a nossa opinião sobre o que aquilo ali poderia se tornar e olha só o que aconteceu. Eu acho que quando você faz um programa como esse, a gente registra bons momentos e registra reflexões futuras. E para a gente finalizar, eu quero fazer uma última À pergunta. vontade. Eu queria que você falasse, olhando para essa câmera, quais são os seus projetos e os seus sonhos que você deseja alcançar? Eu quero compartilhar com todos, né? E essa é a maravilha. A gente sair de casa e tomar o tempo para educar e para mostrar à sociedade o caminho. Não é todo mundo que gosta de fazer isso, não, porque é um trabalho penoso. Projetos, eu tenho vários, mas existe uma frase célebre sobre a questão de projetos. Você nunca deve revelar tudo, porque nem todo mundo vai torcer por você. A gente tem que ser cauteloso quando fala para Verdade, uma viu? multidão. Mas eu tenho vários projetos. Vou só revelar um aqui, é a questão de que terminar, né? Que eu estou terminando o curso de Direito e poder também contribuir para a sociedade a questão da justiça, do direito. Porque nós somos carentes, falta de cultura, culturalmente, e é isso, um projeto assim, bem ousado na minha vida. Sonhos, Kennedy, eu vou deixar de sonhar, porque o sonho é um sonho e eu quero viver a realidade, tá? E vai ser um projeto. Os sonhos eu vou deixar de mão, mas vou querer só projetos, tá bom?
Bacana. Esse foi mais um episódio aqui do ConnectCast. Eu trouxe aqui o meu amigo Clailson de Carvalho para falar sobre muita coisa boa. E se você gostou desse episódio, ajuda compartilhando com os amigos e para as pessoas que você considera que vão gostar desse episódio. E para ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro do ConnectCast, basta seguir as nossas redes sociais. Coloca lá Estúdio PI Connect, coloca lá Marquene de Amorim e coloca também o arroba do meu amigo. Diga aí para ele se ele seguir. Clailson de Carvalho. Clailson de Carvalho. Então não perde tempo, compartilha, não custa nada ajudar. E o melhor, você fortalece e faz com que o Instagram, o YouTube entenda que esse programa é algo interessante e faz ele chegar em mais pessoas. Toda semana tem episódio novo aqui no ConnectCast. E olha só, te espero lá.